Olá, sejam muito bem-vindos ao dia 23 no topo da montanha com Cristo. Como é que vocês estão? Como é que tem sido esses últimos dias para vocês? Hoje é dia 18 de 10 de 2024. É bem curtinho hoje, mas é bem importante. Hoje Jesus diz para nós o que nós levamos com a gente, né? O que levas contigo é o dia de hoje. E aí, como é que vocês estão? Tenho ouvido alguns depoimentos, não consigo ouvir todos. Deixa eu passar um creminho na minha mão, até que vocês vão chegando. Eu gosto de passar os cheirosinhos, mas eu gosto desses que são dermocosméticos, que eles não deixam a mão gordurosa, que deixam bem hidratada. Bom dia Cecília, bom dia Morgana, bom dia Célia. Bom dia, amores da minha vida. E aí, como é que vocês estão? Que coisa gostosa tomar café juntos todo dia, né? Vocês vão sentir minha falta. Vocês vão sentir a falta do mestre, mas a minha também. Ai, ontem foi um dia bem intenso, de resolver muitas coisas, de perceber muitas coisas. E eu vi que esse caminho é o único caminho, sabe? O único caminho pra gente voltar pra casa é o amor, é o que a gente tá fazendo aqui. Não existe outro caminho a não ser o perdão e o amor. É o caminho que Deus escolheu pro filho dele voltar pra casa, né? E a gente só consegue fazer isso da consciência crística. O ego não consegue perdoar, o ego não consegue abrir mão, o ego não consegue deixar o mundo, o ego não consegue abrir mão de nada. Eu tava pensando assim, o que deixa para trás ontem, né? O que a gente deixa para trás nesse caminho é tudo, é 100%. E as pessoas não têm noção do que é 100%, né? Lá no tempo de Jesus ainda e agora, as pessoas acham que é deixar tudo do material, a família, né? Que aí teve aquele... Ai, agora não fugiu o nome dele, gente. Me foge o nome dos personagens da história de Jesus. Que ele reconheceu que era o mestre, ele viu que era o Messias, mas ele não quis deixar esposo, os filhos, o neto, a vida boa como o religioso que ele era, né? Quem lembrar de quem é o nome vai me falando. Eu vou acenando para vocês. E... como é que é? Gente, é um nome bem famoso. Ai, que bom esse café, eu gostei. Eu tô tentando comprar uns que eu realmente gosto. É que tem um que é da maquininha que eu amo o sabor. Só que eu não achei mais pra comprar. Não sei por que não tem mais aquele café. E aí eu não achei mais aquele lá. E aí eu tô tentando achar outros que tenham um sabor parecido. Mas esse aqui, nossa, esse é bem bom. Ele tem um gosto meio de açúcar queimado no final, sabe? Uma coisa assim meio... Eu tentei comprar um não muito adocicado, porque dá a sensação de que tá doce o café. Eu não gosto. Da Bíblia, sim, Fernanda, da Bíblia. Damos, como é que é o nome dele? O final do nome dele é um nome comprido. Que ele se encontra à noite com ele. Como é que é o nome dele? Nicodemos. Esse aí. Nicodemos. Então, nessa conversa com Nicodemos percebe que ele é o Messias. Cara, é o que ele buscou a vida inteira. Ele é religioso, ele fala disso, ele vive isso. A vida inteira ele buscou o Messias. Só que quando o Messias chega e ele reconhece o Messias, e ele vê o que ele vai ter que deixar para trás do mundo, ele não deixa. Ele não tem coragem de deixar a mulher, os filhos. Porque se ali ele percebeu que o Messias já estava sendo perseguido e nem era famoso, que ele teve que se encontrar de noite, às escondidas com Jesus, né? Imagina se ele fosse
largar tudo e sair, largar a mulher, os filhos, os netos, né? Aquela vida tão confortável, tão boa que ele tinha. Porque é fácil a gente deixar uma vida miserável, ou uma vida em que ninguém te interessa, uma vida em que tu tá no fundo do poço e tu não tem mais solução. Por isso que os negativos trabalham para Deus. Porque quando tu chega lá no fundo do poço, tu vê que tu não tem mais aonde ir, e aí tu busca o quê? Deus. Então, em outros motivos e em outras proporções, todos trabalham para Deus. Inclusive os negativos. Por isso que eu não odeio ninguém. Eu nem tenho como odiar alguém, gente. Não tem. Depois que você desperta, você sabe que você é todo mundo. O amor incondicional, ele brota. Não é uma coisa que você sente porque você é legal. É um negócio que não tem como não amar. Entende? É o que tu é. Ontem eu tava conversando com a minha irmã e eu tava contando algumas coisas que aconteceram. Ela disse, nossa, tuas reações todas são assim. Né? Elas são, é o teu estado natural. Tu não tem que pensar para tomar uma atitude. Eu não penso, né? Eu só sou como eu sou. Aqui ontem também veio a questão de soltar, que difícil, gente, meu Deus do céu, vocês não têm noção. Eu tava pensando o que a gente solta, né? O mais difícil não é nem soltar casa, carro, apartamento, porque isso é difícil. Eu vou dizer que é difícil, mas quando a gente não tem, porque no processo, quem vem pra mim já tá no processo. Tá no processo, já tá com a mente, com o ego na metade da dissolução. Já estando com o ego na metade da dissolução, já tá com a vida bagunçada, toda amorosa e relacionamento. Já tá tudo bagunçado, né? Porque tu já tá dissolvendo. Como a gente já tá dissolvendo, o próprio desfazer da consciência desfaz a materialidade, desfaz a manifestação, entendeu? É isso que eu quero explicar para vocês, que é uma fase. E que você tem duas escolhas de passar nessa fase. Ou você passa com amor e gratidão, entendendo que é porque você não tá dentro, ainda conscientemente pronta, que você manifesta essas bagunças na tua vida. Se a gente entender que tudo isso é uma experiência que Deus quer se experimentar, a gente começa a ver de forma diferente. Né? A gente começa a ver de uma forma diferente. Ontem eu estava falando com minha irmã, ela disse, eu estava na academia e eu vi que todo mundo é perfeito como é. A vida de todo mundo é perfeita como é. Só que você não enxerga isso enquanto está no meio do furdunço, no olho do furacão. Mas eu sei que é assim. Quando vocês me descrevem as coisas, quando as coisas vão acontecendo, eu sei que é tudo perfeição. E antes essas coisas me abalavam, ver alguém sofrendo, ver alguém machucado, sendo abusado e tal, essas coisas me machucavam. É claro que eu vou intervir, né? Mas tu entende que isso me machucava muito e depois que a gente desperta não machuca mais. Depois que a gente acessa a memória de mim, porque a gente entende que faz parte, mas a gente liberta, a gente salva, a gente, né, tem que agir. Se tu viu, aqui, tem uma coisa, eu não lembro quem disse, mas diz assim, ó, se tocou na tua mão é tua responsabilidade. Tocou na minha mão, é minha responsabilidade. Se eu sei que tem uma criança que está sendo espancada e eu deixo, é minha responsabilidade, é meu karma. Entende? O que tocou na tua mão é minha responsabilidade. Então, tu resgata a criança. Pense o que quiserem. Tu resgata. Chama assistente social, resgata de todas as formas que tu puder. Primeiro, resgata mesmo a criança. Entende? Porque a mente daquela criança aceita que ela é subjugada, que ela é merecida de espancamento, apesar de ela não aceitar, de ela ter ódio no coração. Quanto mais ódio ela tem, mais espancada ela é. Porque é a onda que ela está formando. Então, se a gente pudesse criar desde pequenas crianças, ensinar desde pequeno quanto elas são valiosas, preciosas, o quanto elas são amor e merecedoras só de amor, nunca nenhuma criança ia ser abusada na face da terra. Nunca. Entende? Engasguei.
gole muito grande de café. Gente, eu tava pensando bem uma coisa assim, ó. Que o meu trabalho não é ir lá e resgatar um por um, fisicamente, para que depois ele vá no orfanato e também seja abusado. O meu trabalho é mudar a consciência desse ser para que ele nunca mais seja abusado por ninguém. Jamais abuse ninguém, porque às vezes os abusados se tornam abusadores, né? Eu tava pensando bem isso na hora que eu dei o golão de café e me engasguei. Porque o meu trabalho é libertar num grau que nunca nada mais vai te aprisionar. Ninguém e nem nada. Conforme vai passando, eu vou entendendo a dimensão do que é o meu trabalho. Nem eu entendo muito, eu sou bem ingênua para essas coisas, né? Ontem a gente estava falando sobre essa questão de ingenuidade. Sou bem ingênua, sou bem bobinha mesmo, sabe? E até postei um negócio dos bobos lá no Instagram, porque eu sou bem assim, eu sou bem ingênua, sou bem bobinha mesmo. E eu acho que foi por isso que meu pai me escolheu e me deu um arquétipo de tanta força, porque esse arquétipo de força, ele emana poder. E aí as pessoas se afastam um pouco, elas não se aproximam muito, né? Elas não têm coragem muito de me falar o que elas pensam. E isso é bom, né? Porque talvez pudesse me ferir. Mas hoje eu vou dizer uma coisa pra vocês, não me fere. Eu só sinto muito por quem julga, porque não chega, né? Eu penso assim, nossa, Nicodemos não percebeu que o que ele abriu mão era só de um conforto, de uns relacionamentos, de separação, e o que ele abriu mão era só de poucas coisas, sabe? Ele abriu mão de nada, gente, porque isso aqui não é nada. Só que parece que é tudo. Quando vocês estão me relatando momentos difíceis de dor, de como foi toda a tua vida esses momentos de dor, eu percebo quanto tu carrega um peso de uma coisa irreal, mas que tu sente como real. É que nem Jesus fala nas cartas de Cristo, né? Eu não aguentava ver a dor, o sofrimento, a miséria, a doença, eu não aguentava. E ele se revoltava com aquilo, com aquela situação. A mesma coisa aconteceu com Buda, com Siddhartha Gautama, né? Então a pessoa não tolera, o nível de dor delas, do mundo é muito grande. E não é geralmente em relação a elas. É um estado de empatia. Só que essa empatia do mundo, ela é uma empatia que acaba com você. Você não deve sentir essa empatia do mundo. Que aí eu senti a dor do outro, que é o que eu sentia. Mas a compaixão, que é você perceber a dor do outro, você vê ali a dor, né, do outro, enquanto você ainda está separado, que é o outro, né? E você não entra na dor do outro, você ajuda ele a sair de lá. É diferente. Você cria mecanismos, você recebe, você se abre para receber intuição para ajudar a pessoa a sair de lá. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, às vezes eu tô passando assim no centro e olho aquelas pessoas todas, e tem de todas as classes, né? E eu digo, meu Deus, como eu sou pequena. Eu começo a olhar aquilo e digo, meu Deus, eu sou pequena, eu não vou dar conta não. Eu não vou dar conta não. Eu não vou dar conta, eu digo para Deus, eu não vou dar conta. Olha quanta gente tem sofrimento. Quando eu começo a ver o zoom, sabe? Eu digo, eu não vou dar conta, porque todas essas pessoas sofrem. Não tem uma que não sofra. Em algum grau, em alguma dimensão. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, começa a me dar um negócio, né?
Aí eu ando 2 quadras, aí eu disse, o teu trabalho não é resgatar egos. O teu trabalho é resgatar para casa, é consciência. É entender que isso aqui é uma holografia. O teu trabalho não é dar pão e curar doenças. Entende? Porque parece que a dor daquela pessoa é porque falta pão e falta saúde. A gente pensa que é por isso que ela está sofrendo. E não é. Porque tem milhões de pessoas que têm pão e têm saúde e sofrem. Então, a ferramenta, por exemplo, do professor Hélio Couto veio para te dar pão e saúde e relacionamento, para que tu perceba que não é isso que tu precisa para ser feliz. Entende? Que não tem outro caminho. Eu vou ler aqui os comentários, depois eu vou entrar no texto pra gente não se atrasar muito, tá? Aqui ontem também veio a questão de soltar, de Rose. É o apego e a teimosia de achar que a alegria no mundo, nas pessoas, torna difícil se soltar. Ontem estava muito lenta. Fiz o exercício de pisar em solo sagrado no hospital e olhar todos como Cristo. Isso é maravilhoso. Eu fazia isso aí quando eu entrava na minha casa. Eu me via vestida de Cristo pisando na minha casa. Para trazer paz para aquele ambiente que estava muito carregado, né? Você não tem noção do que eu passei. Eles devem ter mandado legiões para minha casa, para minha vida, para minha família. Você não tem noção. E eu com toda a proteção que tinha, porque eu estava no estado de desmemoriação nível hard. Então, um dia eu cheguei a ver essa batalha. Um dia eu cheguei a ver como é que acontecia isso. Um dia eu vou descrever para vocês quando eu tava voltando do dentista. Eu simplesmente desdobrei. E aí eu tava numa batalha. Um dia eu conto pra vocês isso aí. Não sei se é assim, mas comecei a sentir fisicamente a conectividade. Quando cruzamos nossos campos e cruzam, se interligam por causa da unidade. Sim, Cecília, eu só tenho que te ensinar uma coisa em relação a isso. Porque a gente se reintegra, mas tu começou a viver até a catarse do teu irmão, né? E tem... porque tem... é desnecessário. Se o sofrimento é desnecessário para o teu irmão, ele é desnecessário para ti também, entendeu? Então, tem uma coisa que eu aprendi em relação a isso. A como transmutar isso sem eu sentir a dor do meu irmão. Lembra que eu disse para vocês que eu atendi as pessoas com pensamento suicida e eu via a coleira da minha cachorra e eu dizia, meu Deus, isso aí é uma forca, dá para se enforcar. E aí eu percebi que era o pensamento da pessoa, porque ela me relatou que tudo onde ela olhava, ela via uma forma de se matar. Entende? E eu tava com o pensamento dela, então tudo onde eu olhava eu via que dava pra se matar. Eu não queria me matar, entendeu? Eu não sentia que eu queria me matar, eu não tinha esse desejo dela, né? Mas eu olhava e eu pensava, nossa, aí dá pra... E aí eu percebi que o pensamento não era meu, porque eu sempre via a coleira da minha cachorra pendurada, né? Porque ela ia pra fora fazer xixi, fazer cocô 2, 3 vezes por dia. Ali, né? Que era só pátio, na outra casa que tinha grama, ela tinha o lugarzinho dela. Mas tu entende que quando a gente tá no presente, a gente se observa, a gente se conhece, eu vejo minhas filhas, eu vejo as pessoas ao meu redor, eu conheço o comportamento, eu conheço o sentimento das pessoas, eu vejo se tem uma pulguinha de diferente. Eu já reparo no que tá acontecendo, eu já começo a observar, e observando, chega um momento em que tudo fica claro. E quando tudo fica claro, eu sei o que fazer, é assim que funciona comigo. Eu atuo fisicamente sobre a realidade, eu manipulo a realidade, entende? A realidade manifestada, a ilusão, que seria isso aqui. Isso aqui é uma ilusão, mas eu tenho o poder de manipular ela. Só que eu não chego assim e digo, tá com uma dor, não sei do que, vou curar. Eu não sou assim, eu já fui assim, né? E eu não sou a mais assim, eu observo o que tá acontecendo e por quê. Se é comportamento, se é não sei o quê. Que nem eu contei pra vocês já várias vezes, várias coisas que aconteceram, né?
Então, observa os teus filhos, observa o comportamento, observa você mesmo, o seu comportamento, sua forma de agir, sua forma de pensar. O que está acontecendo? Aquilo está te ajudando ou está te prejudicando? Quando começou? Como começou? O que é o teu sentir em relação àquilo? Te observa e vai limpando aquilo, entende? E vai limpando aquilo, tá? 11 pessoas na live quando você falou que ninguém vai nos aprisionar. Ninguém vai, nunca mais. E aqui vai ter 1000, vai ter 10.000, vocês não têm noção. E se tivesse uma, já é o suficiente, já valeu toda a minha vida. Sim, percebo esse peso, querendo segurar uma bola de espinho que está me ferindo, mas ainda querer viver a alegria onde a alegria não está. Acho que estou como Nicodemos. Eu também pensei isso quando fui no centro da cidade. Fernanda. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus quer que a gente viva uma boa vida aqui. Uma vida de abundância, alegria, felicidade, riqueza, relacionamento alegre e feliz. Ele quer isso da gente aqui, tá? É isso que ele quer se experimentar através de todos e cada um. Se eu pudesse dizer o que Deus quer ele tem detalhes de missão para cada um, com certeza, né? Mas o que ele quer, o que é básico que ele quer se experimentar através de todos? Alegria, felicidade e plenitude. Abundância, relacionamentos felizes. Isso é para todos. Então, tu acha que a tua alegria vai estar naquele status quo. Só que quando você abre mão de tudo isso, você recebe, é aquilo que o professor Hélio Couto diz, tu quer o pudim. Só que o pudim que tu quer é um pudim podre. E tu tá abrindo mão do super pudim, entende? E eu entendi isso logo cedo, logo no início. Eu não pedi, Deus, eu quero que tu faça a minha vontade. Eu nunca pedi isso, nem quando eu queria curar alguém que eu realmente queria curar. Eu nunca pedi para Deus fazer a minha vontade, em nenhum momento. Eu sempre disse, me mostra que a tua vontade já é feita e já está manifestada. Que é amor, que é abundância, que é paz, que é saúde. Qual é a vontade de Deus? Saúde, plenitude, bem-estar. Então só me mostra que ela já está feita e manifestada, porque não é o que eu estou vendo. Eu só pedia para ver ele, entende? E aí a pessoa se curava. Entende como é que é feita a cura? Eu só peço para a vontade dele, que já é feita, que já é manifestada, seja percebida, porque os meus olhos humanos não estão conseguindo perceber a tua vontade na manifestação, e nem a da pessoa. Ela está impondo a vontade dela sobre a de Deus quando ela fica doente. Quando a gente fica doente, a gente está impondo a nossa visão sobre a de Deus, a nossa vontade sobre a dele. O que eu faço? Tu me autoriza a me tornar você, eu me torno você, e eu digo, olha, eu abro mão da minha vontade pela tua, manifesta a tua aqui. E aí a pessoa se cura. É assim que é feito. Eu faço os cursos de apometria, as pessoas têm várias ideias, no Reiki também, né? O Mikao Zui queria saber como Jesus curava, e aí recebeu símbolos e tal, né? Gente, Jesus não cura com nada disso que o mundo faz. Não é com magnetismo, não é com espíritos, não é com nada disso. Jesus cura através da união. Ele sabe que todos somos um, todos sendo um somos o Pai, todos sendo o Pai somos perfeitos. E aí ele corrige o erro. Ele não. O Pai corrige o erro, mas através da visão dele, ele vê a perfeição do Pai. Entende? É assim que são feitas as curas espirituais, é assim que são feitos os milagres. De Joel Goldsmith, por exemplo. As curas espirituais reais são feitas assim. Tem curas que são feitas em centros espíritas, com espíritos, sim, e acontece isso. E às vezes a gente precisa disso. Porque a tua crença diz, eu preciso que os espíritos me curem. Os médicos do espiritual me curem. Eu preciso que o médico humano me cure. Entende? Mas tu já curou na alma. Só que aí tu precisa do remedinho, da cirurgia, daquilo lá humano que vai te
o material que vai te dar. Então, Deus respeita inclusive isso, a tua crença. Se você acredita em remissão espontânea e milagres de remissão espontânea, você é curado na hora. Ou se você está pronto para receber. Às vezes você nem acredita, mas está pronto para receber, e a divindade quer que você receba esse milagre para você entender quem ela é, ele te dá remissão espontânea. Mas aquilo vai mudar a tua vida, aquilo vai te fazer cair de joelhos, aquilo vai te fazer entrar para a realidade, ou vai fazer que nem aqueles lá que Jesus curou vários e eles manifestaram de novo instantaneamente. Que nem eu já contei das minhas funcionárias que estavam com dor no pescoço, que uma às 5 da tarde voltou e a outra nunca mais voltou. Porque uma ficava esperando a dor voltar. Ficou esperando voltar porque não entendeu o mecanismo do qual foi feita a cura. Porque se a pessoa pensar, meu Deus, como que a Ana pode ter curado a minha dor no pescoço? Através do quê? Como que isso foi possível? Como que isso aconteceu? Né? Se a pessoa se questionar um pouco, da onde que vem isso? Como ela diz que isso acontece, sabe? Se a pessoa se questionar um pouco isso, vai chegar no Pai. Vai ver que a Ana não faz nada. Nem intencionar isso eu não intencionei. Nem intenção eu não tive. Né? Eu também pensei isso quando fui no centro da cidade. Quis se referir ao número 11, um sinal bom. Ah, tá. KKK, é mesmo pudim podre. É, só que a gente não percebe. E eu vou dizer, não rejeitem o pudim, não rejeitem nada, não odeiem o mundo, gente, não odeiem o ego. O que você odeia, você... Tem um ditado, eu não sei se é budista, hindu, o que é, mas que diz assim que aquele que odeia Deus ou aquele que ama Deus chega mais rápido em Deus. Aí o discípulo diz, aquele que ama Deus chega mais rápido, né? Ele disse, não, aquele que odeia. Porque aquele que ama Deus demora 5 encarnações para chegar. Aquele que odeia Deus, 3. Porque não sai do pensamento. Aquilo que tu sente ódio, aquilo que tu abomina, aquilo que tu rejeita, não sai de você. Tu entende? Você quer guardar para si. E já num curso em milagres, Jesus diz que tudo que você quiser guardar para si, você não entregou o Espírito Santo, naturalmente você tem sombra, tendo sombra você não ilumina. Então não guarde nada para si. Eu não tinha desejos nenhum de matéria. Nenhum, absolutamente nenhum. Nenhum. Nem de regeneração do corpo físico, nada. Eu não tinha nenhum desejo de matéria. E eu conversava sobre isso com Deus. Eu digo, eu não preciso te dizer que eu não quero nada. Tu sabe. Tu sabe o que tem no meu coração. E eu demorei 2 anos para voltar a ter gosto pela matéria, sabe? Só que aí aconteceu um negócio diferente, porque não é um gosto assim de quero ter tal coisa, quero morar em tal lugar. É um negócio assim, nossa, que gostoso tá aqui. Entende? É uma coisa diferente que aconteceu. Não é um desejo assim, quero tal carro, quero tal casa, quero morar em tal lugar. Não é assim. Nossa, como é gostoso estar aqui, como é bom estar aqui. Eu não quero nem me mudar. Ele quer que eu me mude, eu não quero nem me mudar, porque eu acho tão gostoso. Tudo fica tão bom. É isso que eu quero dizer pra vocês, que eu quero que vocês sintam. Mas vamos lá. O que levas contigo no dia 23? É bem importante, já anota, porque tá cheio de rabisco aqui. Não te esqueças de que estás aqui para tornar conhecido quem tu és e, portanto, deve ser um ser que conhece o amor sem medo. Anota isso. Como a gente deve ser? Tu quer saber como um iluminado deve ser? Como um crítico esperto deve ser? Anota. Deve ser um ser que conhece o amor sem medo. Era eu botando os magos negros no meu coração. A alegria sem tristeza. Não faça isso. Só
quando te for pedido e depois tu estiver nesse amor incondicional e nessa frequência superior até a minha, porque eu me prejudiquei por isso também, tá? Eu atrasei para estar aqui. Deve ser um ser que conhece o amor sem medo, a alegria sem tristeza e a vida eterna. Enfim, não, mentira, não terminou. Mas deu para entender? Você deve ser um ser que conhece o amor sem medo, a alegria sem tristeza e a vida eterna. O que pode te ferir, o que pode tirar a tua paz, o que pode te incomodar se tu é um ser assim? Entendeu? Um curso de amor te deu a compreensão que necessitavas para que reconhecesses que és assim. Tu é assim. Não é uma coisa que tu precisa te tornar, entende? Os tratados te deram um caminho para aplicar essa compreensão. Este diálogo pretende te dar-te os meios para que possas levar contigo o que te foi dado. Não se preocupem que te foi dado, tá? Da mesma maneira que o ar leva o som, que um riacho leva a água e que uma mulher grávida leva o seu filho, tu também deves levar aquilo que te foi dado. O que te foi dado deve acompanhar-te, impulsionar-te e ser amparado por ti. Tu não estás separado daquilo que te foi dado. E, de fato, levas aquilo que recebeste dentro de ti. Da mesma maneira que falamos anteriormente sobre ser um canal, hoje falamos sobre ser um portador. Tua instrução foi dada. Agora a nossa tarefa é chegar a uma compreensão sobre o meio pelo qual levarás montanha abaixo aquilo que te foi dado, até o nível do solo, o solo da terra, o lugar onde estás conectado e interconectado com tudo o que vive e respira contigo. Não se preocupem se vocês não leram o curso de amor. Te foi dado porque nunca te foi tirado nada, tá? Então é só você continuar fazendo os exercícios que você acessa as memórias do que te foi dado. Tanto é que eu tô lendo isso aqui, eu lembro que quando eu tava lendo isso aqui, eu não tinha lido todo o curso de amor ainda. E eu já tinha despertado a consciência crística no dia 12, tá? Estamos saindo literal e metaforicamente das nuvens da ilusão, entregando a névoa que era tudo que separava um mundo de outro. As nuvens da ilusão, mesmo aquelas que gentilmente rodeiam nosso tempo juntos no topo da montanha, devem ser entregues agora. Assim como uma mulher entrega seu corpo para o crescimento de uma criança em seu interior. É uma entrega voluntária, mas não ativa. É uma entrega a forças que se movem dentro de ti. Deixa eu anotar isso aqui que não tá. É uma entrega a forças que se movem dentro de ti. É uma entrega a partir do conhecido ao desconhecido. É uma disposição de levar o desconhecido ao conhecido e o conhecido ao desconhecido. Por isso que eu digo para vocês, né? Deus escolheu uma tipo 6 do Enneagrama para fazer esse trabalho. Por quê? Porque não existe ninguém mais do que tipo 6 do Enneagrama, que é um ponto de interrogação encarnado. É isso que eu sou, um ponto de interrogação encarnado, que duvida de tudo o tempo todo, mesmo com milhões de provas, entende? E ele escolheu um tipo 6, podia ter escolhido um tipo 5, que é um erudito que confia nos seus estudos e coisa e tal. Podia ter escolhido um tipo 3, podia ter escolhido um tipo 5, que é aquele faca na botija. Podia ter escolhido tantos tipos e escolher um tipo 6. Por que Deus escolheu um tipo 6? Ele deve ter pensado assim, ó, eu vou escolher essa Ana tipo 6, ou mais, né? Porque ele me fez para isso.
Então ele disse assim, eu vou fazer a Ana tipo 6, porque ela, sendo um tipo 6, vai duvidar de tudo, vai questionar tudo, e só quando ela experimentar, e mesmo depois de muitas experimentações, ela ainda duvidando, aí depois vão dar outras pessoas que experimentaram a mesma coisa que ela, que recebem a mesma informação que ela, depois ela vai experimentar de novo, e de novo, e de novo, e aí ela vai acreditar. Então, se essa filha que eu mandei com esse ponto de interrogação me acessar, porque eu fiz ela assim, todos me acessam. Acho que foi isso que ele pensou. Entende? Se um tipo 6 me acessa, todos os tipos me acessam. Porque o tipo 6 duvida até da... Não tem noção. Vocês não têm noção. A minha dissertação tinha quase mais páginas de bibliografia do que de conteúdo. Eu não deixei uma margem para questionamentos. Eu só vim divulgar os vídeos de consciência crística 3 a 4 anos depois que eu comecei a gravar, porque eu tinha que estar apta para responder todas as perguntas. Todas as perguntas. Entende? E eu mesma, no arquétipo que eu tinha, eu jamais iria confiar no desconhecido. Jamais. E tu vê que é isso que eu faço o tempo todo. É uma disposição de levar o desconhecido ao conhecido e o conhecido ao desconhecido. Entregar-te às forças que se movem dentro de ti é entregar-te à tua própria vontade. Olha só, anota isso aí. É a tua própria vontade. Requer o pleno reconhecimento de que mantens dentro de ti uma vontade de conhecer e tornar conhecido. Essa vontade é a vontade divina. A tua vontade, meu povo, é a de Deus. É isso que você tem que entender. A tua vontade, a consciência é... Olha só, essa vontade é a vontade divina. Tua vontade, a consciência crística. Por isso que ele diz que até o final desse curso você vai ter a firme confiança em ser tu mesmo. Porque a tua vontade é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a tua para se experimentar aqui. E essa é a consciência crística. Está viva dentro de ti. Tudo o que é necessário é que leves com consciência, honra e disposição. Dessa vontade nascerá o novo. Deu para entender? Tudo o que é necessário, anota isso aí, é que leves com consciência, honra e disposição. Aí eu anotei aqui, né? Levo aquilo que foi dado. Eu devo ser assim, conhecer o amor sem medo, alegria sem tristeza, a vida eterna. Eu sou assim, agora eu aplico o que eu sou, escrevi na época, né? E hoje eu vivo isso, gente. Quando eu fiz isso aqui, eu ainda estava em transição, né? Eu ainda estava no tempo de transição. Eu ainda não vivia isso. Eu ainda não vivia isso. Eu queria viver isso, mas eu ainda não vivia isso. Eu ainda não vivia o amor sem medo, a alegria sem tristeza. Como é que é? O amor sem medo, a alegria sem tristeza e a vida eterna. E hoje eu vivo isso, olha só. E é tão pouca coisa, e isso tão pouco, é tanto. Se você soubesse que a paz de Deus, ela é tua. E Jesus fala disso aqui no curso de amor, né? A paz de Deus, ela é tua. Ela não é uma coisa que tem que te ser dada, que tu recebe. Ela é tua e é tua agora. Tu só não manifesta porque tu não quer sentir, tu não quer acessar. Mas ela é tua e ela é tua agora, a paz de Deus, né? Ele fala disso. E hoje eu vivo isso. Hoje eu vivo uma alegria sem tristeza, uma vida eterna e o amor sem medo.
E é engraçado porque as pessoas não conseguem entender isso. Como é que é viver sem medo? Como é que é viver uma alegria inabalável, independentemente do que aconteça fora? E acontece coisa fora, hein? Claro que para mim parecem coisas pequenas, mas para outras pessoas as coisas que acontecem comigo seriam bem grandes. Mas para mim parecem pequenas. E aí viver a vida eterna. Eu vivo essa vida eterna. Eu tô aqui no presente, no agora, nesse momento, com vocês aqui. Vocês estão aqui e vocês estão começando a sentir o meu sentir. Ele está sendo compartilhado e você está aceitando ser infiltrado, entende? E não é o meu sentir, porque o meu sentir não é meu, entendeu? Não é da Ana Long, é o sentir do Pai que passa através de mim. Né? Eu sou a filha do Pai. E é uma honra. Olha o que ele diz ali no final, né? O que é necessário é que leves consciência de que tu é a consciência crística, com honra e disposição. Oi, amor. Bom dia. Tu quer ter uma mamá, Teté? Amor, quer mamar? Quer? Pega a cobertinha da mãe ali do sofá, filhota. Tu quer mamar? A mãe já deu pra Vivi. A Vivi tomou antes. Tu quer? Tá pronto já. Quero um pouco. Quer? Então mamãe te dá. Eu só vou esquentar uma delas que já tá pronta. Vocês esperem mais um pouquinho aí só pra eu concluir. Senão eu já concluo. Não? Tá. Graças à sua devoção, Cláudia, temos médicos com a consciência crística que se curam e curam os outros. Amo você, amiga. Que lindo é sentir a unidade. Eu odiava estar aqui, principalmente nesse corpo. Sumara do céu. Amiga, se eu soubesse como esse corpo é útil para a divindade, você não falaria um negócio desse nem de brincadeira. Mas é que você sente, né? Tem uma musiquinha. Ana, sou médica e estou sentindo essa verdade de que só a união com o irmão traz a paz para ambos. É bem isso. O conhecimento e medicações são totalmente secundários, sim. Mas, como eles estão inconscientes, precisa, né? E é o teu trabalho, né, amiga? Deus também se usa disso. Levar a consciência com honra e disposição é para outras pessoas? Não. É tu. O teu trabalho tu vai receber no devido tempo, no devido momento. O que tu precisa é tudo sobre eu. É tudo eu. Não existe dois filhos de Deus. É isso que a gente precisa entender. Não existe dois. Então, primeiro eu realizo em mim. Depois eu recebo o que eu passo pro meu irmão. Primeiro eu realizo em mim. Eu vou reler esse último parágrafo, tá? Vamos lá. É uma entrega voluntária, mas não ativa. É uma entrega a forças que se movem dentro de ti. É uma entrega a partir do conhecido ao desconhecido. É uma disposição de levar o desconhecido ao conhecido e o conhecido ao desconhecido. Entregar-te a forças que se movem dentro de ti é entregar-te a tua própria vontade. Requer pleno reconhecimento de que mantens dentro de ti uma vontade de conhecer e tornar conhecido. Essa vontade é a vontade divina. Tua vontade, a consciência crística. Esta vida dentro de ti. Tudo o que é necessário é que leves consciência, honra e disposição. Dessa vontade nascerá o novo. Tu levas contigo, tu levas dentro de ti consciência, honra e disposição.
Por isso que eu digo que isso aqui é o diário da minha vida. Porque se tem uma coisa que eu sempre... E eu dizia sem ter lido, gente, isso. Por isso que eu digo que eu vivi e depois eu vi aqui. E por isso que eu fiquei com raivinha de Jesus. Que eu digo, não precisava ter experimentado tudo isso por mim. Tava aqui. Tava mais fácil. Né? Porque aí era só eu fazer que nem eu tô fazendo com vocês. Tá aqui. Eu compartilho meu sentir da experiência. Não é que eu traduza isso. Ali tá escrito em palavras. E eu compartilho em sentir com vocês. A mesma coisa, as palavras, mas através das palavras o sentir. A visualização, o sentir do que é a consciência. Entende o que ele disse agora? Que a tua vontade que está dentro de ti é a consciência crística, é a vontade de Deus. E ele só quer que tu leve ela com consciência, honra e disposição. E aí o que tu vai te tornar? Um ser que tem alegria, que tem amor sem medo, alegria sem tristeza e a vida eterna. Ou seja, nada mais te abala, nunca mais. Independentemente do que aconteça. E por isso que a gente se torna perigoso para os nossos guardiões, né? Porque nada mais nos abala. E aí eles têm que estar lá, o segurança do mundo, porque no mundo ainda tem muita desmemoriação, né? Porque não cura, só remedia. O quê? Eita, vou ter que ler lá do começo. Imagina uma farmacêutica que deixou de ser porque não acreditava mais em remediar. Soltei. Porque não cura, só remedia. Tá, mas isso, se você sente que não deve mais ser farmacêutica, e tudo bem, tá? Que lindo, gratidão. Mas também porque não via mais alegria. Se tiver em missão, aí voltarei. Mas precisa soltar isso naquele momento. Já perdoei, Ana. Você me ensinou a aceitar isso também. Hoje não sinto ódio e nem raiva. Como é natural isso acontecer, né? E vocês veem que não dói nada soltar e perdoar. Vocês veem que como não dói nada. Antes doía tanto. Só de pensar em perdoar a pessoa já dava um ódio no coração. Não, que eu vou ter que perdoar aquela desgraçada que acabou com a minha vida, aquele desgraçado que acabou... Eu não. Já dava um ódio no coração, né? E agora nem passa. Vai chegar um momento, pode não ser agora exatamente, que nem passa pela tua cabeça sentir ódio ou raiva daquela pessoa. É instantâneo. Quando eu tava descrevendo pra minha irmã algumas coisas que eu passei, ela disse, meu Deus, tu não tem um pingo de mágoa, de raiva no coração. Eu digo, não tem um pingo, nem um pingo mesmo. Nem um pinguinho. O que Jesus disse que a gente leva com a gente é que a consciência crística já é a vontade de Deus para nós e já é a nossa vontade. A gente só não está consciente porque a gente não segue a reta ação. A gente não segue o nosso pensar, sentir e agir. A gente é todo incongruente. A gente pensa de um jeito, sente do outro e age do outro. Se a gente confiasse no nosso sentir e não no resultado dos nossos sentir, que é as nossas emoções, Jesus explica bem isso aqui, né? Não é as tuas emoções que são os teus sentimentos. As tuas emoções são resultados de sentimentos. Teu sentimento é um passo antes daquelas emoções que te deram esse resultado. Se tu observar o teu sentimento, por exemplo, assim, sentimento de traição, por exemplo, a pessoa tem ciúmes, né? Muitos ciúmes. Essa pessoa que ela tem muitos ciúmes, ela tem ciúmes por quê? Porque ela sente posse em relação à pessoa, que já é uma reação, que não é um sentimento, mas ela quer se sentir amada. Ela quer se sentir amada. E ela não se sente amada. Então ela sente ciúmes. E aí sente posse. Ela acha que ela só vai ser amada se o pensamento daquela pessoa, se o corpo daquela pessoa, se aquela pessoa for dela. Entende? Senão ela não vai ser amada. É porque não entendeu nada sobre nada nunca. Entende?
Eu não tenho ciúme de Jesus, que seria o que eu mais deveria ter ciúmes. Eu não tenho ciúmes, entendeu? Eu poderia ser bem ciumenta, dizer, ok, tu é meu, tu é só meu, tu só vem comigo. Né? E eu não tenho ciúmes. Nem do mestre. Então imagina de um humano. Né? Não tenho ciúme das minhas filhas, não tenho ciúme. Já tive ciúmes num grau assim. Não que eu fosse barraqueira, nunca fui uma era barraqueira. Mas eu tinha ciúmes num grau assim que eu sabia o pensamento das pessoas. Eu sempre soube ler pensamento, né? De alguma forma. E aí eu sabia o pensamento da pessoa só no olhar, sabe? Porque eu sempre fui muito reparadora. Eu sempre tive um jeito de aprender meio autodidata, observando. Eu sempre fui muito observadora. E eu observava, assim, o comportamento da pessoa, eu já via que tinha alguma coisa diferente. Eu queria mandar no sentimento das pessoas, né? No comportamento da pessoa, de ciúme. Entende? E hoje não. Mas também não, porque vi mais alegria. Se tiverem missão, aí volta. Ó, Cláudia, pode ser que tenha missão, porque essa área também precisa de Cristos despertos. Todas as áreas precisam, entende? Se tu sente no teu coração de algum dia voltar, volta, né? É legal aquele livro de Ouro de São Germain, que ele fala assim, que o remédio só tem poder sobre ti porque tu dá. Por que que umas pessoas tomam o mesmo remédio para o mesmo problema e não funciona para um e funciona para o outro? Porque um não deu o poder de o remédio curar. E eu acho legal isso na parte dos exercícios. Eu ainda tô com isso aqui, ó, em stand-by. Tem uma coisa aqui em stand-by comigo, que ele diz assim, que os exercícios físicos só têm poder de moldar os teus músculos, porque tu dá poder pro exercício físico. Porque tu poderia moldar os teus músculos assim, ó, moldem e fiquem perfeitos. E acontece isso, né? No mundo astral acontece isso, né? Esses mestres ascensionados, tu vê que eles ficam com uma aparência física, assim, de perfeição. É uma coisa, assim, perfeita. A gente olha aqui, São Miguel, a gente fica, lá em casa, né? São Germain, Jesus, né? E os homens a mesma coisa, mestre Ravena, né? Por quê? Porque eles têm esse poder, eles têm beleza dentro, eles manifestam fora, né? Mas isso é desnecessário, né? É por isso que eu digo, dá pra fazer? Dá, tudo isso dá pra fazer, Tu tem poder sobre tudo? Sim, senhor, tem sim. Mas nem tudo te cabe ou te deve fazer. Mas tu sente que alguma coisa nesse sentido deve fazer, a gente faz, né? Que nem Matrix, só instalar um programa e já é mestre de Kung Fu. É bem isso. É bem isso mesmo. Eu não me tornei uma bailarina, gente, sem nunca ter feito uma aula de balé. Eu queria tanto que alguém tivesse filmado, mas ninguém filmou, gente. Quando eles viram aquela bailarina dançando, eu tinha que pegar o celular. Eu pegaria, entendeu? Se eu visse aquilo, eu ia pegar o celular e filmar. E aí eu digo, ai Deus, eu sei que eu não preciso do celular para ver. Que eu posso acessar essa memória a hora que eu quiser. Eu ainda não tive coragem de fazer isso, tá? Mas eu senti aquele sentir. Só que eu queria ver, eu queria mostrar pra vocês isso, sabe? E aí ninguém filmou, tudo bem. Isso de querer ser amada é arquétipo, né? O quê? Não, não é. Gente, tudo que tem no teu coração, todo mundo quer ser amado. E é assim que é. E é assim que deve ser. Só que a gente não deve transviar os sentimentos através das nossas emoções e da posse. Porque você já é o teu irmão. E é aquilo lá que eu sempre digo da escolha entre Hitler e o Cristo. Você vai escolher querer ficar com aquela tal pessoa porque tu acha que aquela tal pessoa é a tua felicidade. É o pudim podre. É escolher o pudim podre. Aí tu vai se ferrar na vida toda, no relacionamento todo, porque tu quis escolher o pudim podre, ao invés de escolher o príncipe encantado que estava reservado para ti.
Entendeu? Porque daqui a pouco ele vem com algum estereótipo, alguma característica que não era o que tu queria. Entende? Talvez o teu príncipe encantado não venha com 1,90 m e 100 quilos. Talvez o teu príncipe encantado não venha rico, milionário. Talvez o teu príncipe encantado não venha um exímio conhecedor do que tu conhece. Talvez ele não venha buscando o caminho espiritual. Talvez ele não venha falando corretamente ou sendo erudito. Ou talvez ele não venha com aquele... talvez tem umas que gostam mais do Hades, né? Essa Perséfone. Botando você nas costas e dizendo, tu é minha, vamos embora, mulher. Talvez ele não venha com delicadeza. Talvez ele venha bem com aquilo que tu diz, nossa, eu jamais aceitaria tal coisa. E aquele que tu quer, que tu achava que era legal, ó, mais um tempo aqui. Entende? Cecília, a árvore, o seu fruto era do bem e do mal. A escolha do sabor desse fruto é nossa. É que, na verdade, nem existe bem e mal, né? Sim, pode ser no mundo, que a gente manifesta o que a gente quiser. Mas, na verdade, só existe Deus. Não existe o mal. O mal não existe. É que nem Jesus fala no curso de milagres e no curso de amor. O medo seria o oposto do amor. Mas o amor não tem opostos. Para meio entendedor, meia palavra basta, mas ali ele deu todas as palavras. Ele disse que o amor não tem opostos. O medo, o mal, tudo faz parte do amor. Só tem que ser corrigida a forma como ele é manifestado. A luz do amor, a luz da consciência crística. A gente deturpou a manifestação. Entende? Mas é que nem o Hélio Couto diz. O professor Hélio Couto diz. Tu queria que Deus fosse só bom? Que ele se limitasse? Aí ia ter que ter outro Deus. Porque se o todo de tudo não pode ser todo e tudo o tempo todo, teria que ter outro que fosse o todo de tudo. Vocês não acham? Se ele é o todo do tudo, se ele é tudo que existe, ele é bom e mal. Ele é amor e ausência de amor. Ele é a luz rosa, a névoa rosa que engloba tudo e também é os bloquinhos pretos de resistência. Ele é a alegria e a tristeza. Ele é o bem e o mal. Só que quando ele está deturpado, a gente está sem isso aqui que Jesus diz, ó, consciência, honra e disposição. Se tu entender que tu é a consciência crística e tu não precisa fazer nada para manifestá-la, é um acesso de memória. Tu leva com honra, consciência e disposição, acabou o mundo para você. Acabou o mundo. Ele se esvai. Aí você vem aqui para manifestação, e você tem que reaprender a lidar com as manifestações. Que é o meu caso. Eu ainda estou a reaprender, já reaprendi bastante, mas eu ainda estou reaprendendo a viver no mundo com essa consciência que eu não tinha até uns anos atrás, que é totalmente diferente. E quem me olha e me conheceu de uns anos atrás e faz um julgamento apressado, acha que eu não mudei nada. Né? Agora, quem me olha, que nem as minhas amigas, que nem a Gabi, essas amigas de longa data, a Ju, né? São amigas, assim, de longa data, que conheceram a Ana Fodona, poderosa, mas também viram a mudança espiritual que aconteceu em mim. Elas conseguem perceber a mudança claramente. A minha irmã hoje consegue perceber, depois que ela voltou à consciência.
que ela não se restringiu mais, né, a me julgar, que ela abriu o paradigma. E aí acontece muito com as pessoas quando elas acordam, né, de me pedir desculpa. Nossa, só falta as pessoas se ajoelharem, elas ficam assim, me pedindo desculpa. Eu digo, meu Deus, mas não precisa nada disso. Que bom que tu chegou. Eu só queria que tu chegasse. Deu. Entende? Mas acontece, as pessoas elas se sentem tão feridas de terem me ferido, de ter me julgado, de ter duvidado de mim. Elas se sentem tão assim, meu Deus, o que eu pensei de ti, tu não tem noção. Como eu te julguei, como eu te condenei, como, né? E aí elas ficam assim precisando expressar aquilo. A minha irmã ficou parecendo nossa, ela andava assim, ó, sabe, dura. E eu senti uma tristeza nela. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo com a minha irmã? E aí ela veio falar comigo, ela me falou isso. Eu digo, meu Deus do céu, sabe? Como eu queria tanto tirar aquele peso. Ainda não saiu totalmente, mas já saiu muito. Sabe? Tipo uma crosta, eu senti como se tivesse uma crosta assim saindo. Né? Me ensina a fazer a ponte de luz, Ana. Ixi, de novo a gente fez ontem. Mas a gente pode fazer, sabe por quê? Porque ontem a gente fez a ponte de luz e um membro da equipe fez uma cura para um colega que não sabe ainda, que também é parte da equipe. Mas ele veio na consciência dela e ela fez a cura de um problema renal que ele tem. Foi feita durante a ponte de luz a cura, né? Por causa da egrégora também. Então a gente vai fazer sempre que é pedido, é me orientado que eu faça, tá? Não só que eu ensine, mas que eu faça. Então vamos finalizar agora fazendo a ponte de luz. E amanhã a gente vai conhecer o nosso potencial. Ai, gente, é tão bom isso aqui, gente. Dá vontade de nunca sair daqui, né? Dá vontade de ficar uma semana em cada dia. Vocês não têm essa vontade? Pra assimilar bem, pra experimentar bem, dá vontade de ficar aí o resto da vida. Só que como vocês fazem assim? Vocês assistem o vídeo e entram em meditação. Nessa meditação vocês acessam. Vocês recebem a unção desse saber. Vocês reconectam com a fonte, vocês acessam a memória de que é assim, né? Acessando essa memória, ficou em você. E aí, quando você desce da montanha, você vai começar a viver e você não precisa voltar pro texto, entende? Você só acessa, você só entra em meditação. Continua entrando em meditação todos os dias, mesmo depois de descer na montanha. Eu não falei pra vocês que quando finalizar os 40 dias, eu vou ficar 15 dias só em meditação? Eu vou cancelar meus outros compromissos e vou ficar 15 dias vivendo de uma forma meio monge, assim, mais reclusa. Porque eu preciso reintegrar essa segunda subida na montanha com vocês. Eu vou ter finalizado a minha tarefa que o meu mentor me passou. Então eu preciso receber orientações para o próximo ano. E aí eu vou fazer essa reclusão desses 15 dias para receber as graças pelo meu trabalho também, que é muito legal, mas para receber as orientações do próximo trabalho, do que vem, para colher os resultados do que a gente fez aqui. Entende? Então a gente vai fazer isso. Sim, sim, sim. Não dá vontade de sair da live, não dá vontade de sair da montanha nunca mais na vida, de ficar aqui pro resto da vida, né? Eu não queria descer essa montanha nunca. Aí Jesus disse, eu vou contigo. Eu digo, eu sei. Mas tava tão bom aqui. Comendo marshmallow com Jesus. Ao redor. Gente, eu vou morar num lugar. Eu juro pra vocês que eu vou fazer um centro do fogo. Uma lareira, assim, aberta. Com as pedras, assim, pra gente sentar. A minha casa vai ter esse lugar. Esse estar do fogo. Para tomar chimarrão, para conversar, para trocar ideia, para fazer ritual, né? Vai ser aquela cabana, assim, um lugar de atendimento, vocês vão todos lá. Né? Eu já vi esse lugar, ele já existe, só que eu ainda não sei onde é que ele tá, mas ele vai vir para mim nesses 15 dias também.
Como vou ficar 15 dias sem... Bom, se eu sentir de vir, eu venho, tá, gente? Tá? Eu tô vendo que isso vai acontecer. Mas se eu sentir de vir, eu venho, tá? Eu vou postar coisa pra vocês. Sim, eu assisto muitas vezes o mesmo vídeo. Porque às vezes dormia, mas não mais. Mas mesmo assim, sem dormir, revejo. Oba, vamos reencontrar lá na casa da Ana. Sim, eu vou ter uma casa de trabalhos. Eu já vi ela. Ela é um chalé todo de vidro. Eu já vi ela 2 vezes e a Nara também já viu. É uma casa física também. Mas ela é eu, sabe? Ao mesmo tempo que ela é uma casa física, eu sou a casa. Né? Eu sou um chalé com uma luz dentro. Olha que coisa, né? Eu vi eu sendo esse chalé com a luz dentro. Ao mesmo tempo que eu vi a casa física também, né? Eu vi eu sendo um chalé com a luz dentro, uma luz lá no fundo. Eu vi isso. Enquanto a Nara descreve, eu consigo visualizar o que ela tá falando. Né? Eu compartilho a visão. Bem legal. Gente, nós somos uma equipe que a gente se acha assim aqui muito pequeno, né? A gente ainda acha assim, eu ainda não sei a minha missão, ainda não sei. Se vocês soubessem o que vocês têm, o que vocês são, só com esse grau de consciência que vocês já têm, vocês não têm noção. Porque eu tenho certeza que por mais que alguém te esfaqueasse ou esfaqueasse teus filhos, tu ia conseguir perdoar. Tu podia demorar uns dias, mas tu ia conseguir. E isso não existe. Só o Cristo consegue fazer isso no mundo. Porque na divindade isso nem aconteceu, né? Então, só para tu entender o grau de consciência que tu já tá, mesmo sem perceber. Você não percebe a tua divindade ainda. O grau de divindade que tu já é consciente. Porque tu sempre foi divindade, né? Mas tu não percebe o grau de divindade consciente que tu já é. Consciente, tu já é consciente divindade. Só que como tu tinha aquela falsa ideia do que era divindade, do que era o ídolo, né? Aquele Jesus que a gente fez, aquela Nossa Senhora que a gente inventou, a gente não consegue reconhecer em nós a divindade. Mas eu tô te dizendo, essa tua capacidade de perdão é divindade. Tu é a divindade consciente já. Não tá 100% consciente, mas já tá consciente. E vocês não têm noção do que é isso. Eu não tenho. Eu, dentro da minha pequenez, da minha ingenuidade infantil, não tenho consciência do trabalho que eu realizo. Eles vêm me falar. Mas eu não consigo nem perceber o que é a grandeza desse trabalho. Eu não consigo mensurar, sabe? Porque pra mim, tipo, parecia que tinha que ter uma onda, assim, inundando tudo, mudar todo mundo, né? A gente quer, assim, tipo, um tsunami. E a gente não percebe a sutileza do que é a divindade. Incrível, meus sonhos são chalés de vidro em um lugar lindo. Cecília, tu vai junto, né, amor? Tu vai embora junto, tu vai ficar aqui mais uns 2 anos, tu vai embora. 3, eu acho. Tu tem trabalho aqui, tu sabe qual é pra realizar, né? Tu sabe aonde também. Vão vir muitos através de nós. Estou sonhando direto com uma casa de madeira nas montanhas. Sim, gente, vocês estão recusando a receber. Ai, essa do filho pegou, assim espero. Sim, essa do filho pega todo mundo. Quando você conseguir soltar o teu filho é porque acabou. Ninguém mais te pega em lugar nenhum. E aí ninguém pega os teus filhos. Porque sabe que não... A própria proteção deles é o teu desapego a eles. Não é que tu não se importe, porque eu me importo com cada um de vocês em nível último, em nível hard.
um nível máximo. Não tem meio nível que eu me preocupe com cada um de vocês ou que eu me importe com cada um de vocês. Tanto é que eu podia estar lá em cima, de mão dada com o papai, e não precisava nem ter descido. E eu desci só por tua causa. Morgana. Ana, depois que comecei aqui, minha filha foi dormir no quarto dela. Obrigado, tinha muito medo. Morgana. E faz sempre a reprogramação com os filhos, tá? É importante. Sabe o que é mais legal no meu trabalho? Que eu te mostro o quão divino tu é e o quão humano tu é. E o quão humana ainda é a tua vida. E o quanto tu ainda precisa estar aqui consciente, presente e atuante. Ai, Ana, mas um curso em milagres diz que eu já sou Cristo e o Filho de Deus não precisa de proteção. Isso eu estava conversando ontem com a minha irmã. Eu digo, o Filho de Deus não precisa, jamais precisou e nunca precisará de proteção. Agora, o Filho de Deus desmemoriado no processo de iluminação espiritual precisa de proteção de todos os anjos, de todos os arcanjos, de todos os mestres ascensionados, de todos os protetores espirituais, de todos os guardiões, de todos os caboclos, de todos os guerreiros, de todos os anjos, de todos os santos de luz, de todas as técnicas terapêuticas, de todas as ferramentas de cristais, de reiki, de tudo, de apometria, de tudo. O Filho de Deus em processo de iluminação desmemoriado precisa de proteção, de ajuda, de tudo. Entendeu? Para isso que ele me mandou. Porque estavam entrando em depressão as pessoas fazendo o processo de um curso em milagres. Porque isso aqui não tem graça, isso aqui não tem sentido, não foi Deus que fez, nem o meu corpo, nem o mundo, então o que eu tô fazendo aqui? Vou embora. Isso, morre, vai para um umbral, querido. Aí lá para te resgatar é mais difícil ainda, porque aí tu é contaminado pelos pensamentos de lá, pelos sentimentos de lá, tu nem se toca que tu pode pedir ajuda lá. E aí tu vai achar que as promessas de Deus são mentira, e não são. Tu as recusou. Entendeu? Então só lembra do que a gente leva com a gente. O que levas contigo? Deve ser um ser que conhece o amor sem medo, a alegria sem tristeza e a vida eterna. Isso, a paz será inabalável. Isso não está agora com você, conscientemente, mas vai acontecer conforme tu te rende. E a mesma coisa que o que ele diz. Essa vontade é a vontade divina. Tua vontade é a consciência crística. A tua vontade é a vontade divina e é a consciência crística. Está viva dentro de ti. Tudo que é necessário é que leves com consciência, honra e disposição. Quantas vezes eu honrei e agradeci pela confiança do meu pai em mim. Ontem mesmo eu tava aqui ajoelhada, gente, aqui na minha frente, porque eu tava finalizando uma aula de apometria sobre os caboclos e todos os tipos, os marinheiros, todos os caboclos, né? Todos eles, os guardiões, os protetores, os caçadores, tudo, né? Eu tava finalizando essa aula. E aí eu ajoelhei para agradecer esses seres. Por isso, e eu estava falando ontem também com a Vera sobre isso, que Deus é muito grato a todas as religiões. Os estudantes de um curso em milagres, de iluminação espiritual, criticam as religiões, dizendo que elas atrasam o processo porque fazem um falso Deus, uma falsa imagem de Deus, e aí tu não consegue acessar ele como ele é. Mas Deus é muito grato a todas elas. Eu senti o sentir de Deus sobre as religiões. Ele é muito grato. Mesmo que elas não ensinem exatamente como ele é, ainda acham que ele pune aquela coisa toda, que tu é pecador, né? Ainda assim ele é muito grato. Porque as pessoas que estão lá e sentem esse amor de ajudar o irmão é muito merecedor de amor. E cedo ou tarde vão acessar ele. Porque é profundo o desejo e sincero. Eu vejo os evangélicos que fazem milagres através da oração, mesmo se sentindo separado de Deus. Porque eles têm tanta fé que o Pai é capaz de realizar milagres, que eles realizam. Porque o único poder manifestador é a tua consciência.
Então, se você confia que Deus é operador de milagres, mesmo que tu ainda te sinta separado dele, você realiza milagres. Na forma. Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda em Deus, em quem Ele é e como Ele é, você realiza milagres sem ter despertado a consciência, com alguns acessos, mas sem despertar a consciência. Eu realizava milagres sem ter despertado a consciência crística. Eu acessava, mas eu ainda não tinha despertado e já realizava milagres. Né? Eu vejo relatos todo dia, aparece um pastor que realizou um milagre. Pedindo pelo irmão, recebeu. Eu creio que as religiões servem mesmo separadas, manipulando através da culpa, tudo é para a unidade. Sim, mas tudo bem, deixa eles serem assim. É necessário num mundo ignorante, num mundo perdido, é necessário ter isso, botar uma regra, entende? É necessário tudo isso. É necessário que seja assim. Pois se Deus é tudo e todos, então... Finaliza aí, Rose. Deus é tudo e todos. O tempo todo, né? Eu sinto tanto amor perto dos pretos velhos. Sim, os pretos velhos, que são os pais velhos também. Cada um de nós vai trazer... Lembra que ele falou sobre canalização? Lembrem-se disso. Tudo que crê que é necessário que seja assim. Obrigada, amor. Ui, beijei você, ficou tudo marca. Vai lá tirar com lencinho. Olha que eu fiquei linda mesmo. Fiquei linda mesmo. Obrigado, filha. Vou botar aqui. Eu adorei, quero ficar. Vai lá, só tu adorou a marquinha? Então tá. Então, o que eu quero dizer pra vocês é isso. A gente vai canalizar tantos seres espirituais, irmãos, que somos nós mesmos, mas através da consciência deles, do que ele despertou. É aquela do Filha, a mamãe vai finalizar aqui, depois a gente conversa, tá, amor? Mais um pouquinho. É aquela do colégio. Da apresentação do amor que você fez. O que é a apresentação do amor? Do que você fez lá na sementinha do amanhã. O que tem que tu desce? Espalhe amor por onde você for. Espalhe amor por onde você foi. Tá, tu quer fazer a técnica com a mamãe? Consegue Vamos fechar o olho, então, fica aqui com a mãe. Agora vamos fazer junto. Já que tu veio, vamos fazer junto. Vamos fazer ponte de luz. Mas eu não acabei de cuidar. Fecha o olho. Posso comer babá? Não, agora tu vai fechar o olho e fazer a técnica. Não, mamá de doce. Fecha esses olhos. Fecha você também aí, fecha os olhos. Posso lá pegar o doce? Não, agora tu vai onde que a mamãe diz pra você ir, tá? Você tá caminhando numa ponte de luz. Silêncio, filha, senão tu não consegue caminhar na ponte. Você tá caminhando numa ponte de luz. E foi achar... E tudo era luz. Embaixo de você só tem luz. Filha, olha, caminha na ponte. Fecha o olhinho e imagina a ponte, filha. Você tá caminhando na ponte de luz. Abaixo de você só tem luz. Ao teu redor, luz. Acima de você, luz. Caminha, filha, na ponte de luz. Tô caminhando, é muito. Tá, deixa fechadinho, vai caminhando. Tem alguma coisa que incomoda você, filha? É só pra pensar. Não precisa falar. Esse vai. Agora vê o Deus. Vê o Deus. O Deus chegou na tua ponte, filha. Ó, o Deus chegou. Cristo, eu te chamo em presença. Lembra que tu já contou isso pra mim? Já contei. Então agora vê o Deus. Cadê que eu ia dormir? Quando você ia dormir. Então tá. Olha o Deus chegando, filha. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda essa situação. Céu pro teu viver. Para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. Ai, acordei do meu sono profundo. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda esta situação. Para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada,
seja percebida por todos nós. Amém. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda esta situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. Obrigada, Pai. O que você viu, filha? Eu vi Conta pra mim. aqui. O céu, A árvore. a árvore. E aquele ali, e aquilo, e aquilo. E quando você estava lá na ponte, você viu o quê? Passarinho. E ponte. E ponte? A ponte de luz. Tu viu a ponte de luz? Meu Deus. E o Deus? E patinete. Deu. Vai lá então que a mamãe já vai. Eu só vou dar tchau pro povo. Dá tchau pro povo tu também. Tchau, povo. Pera. Tchau, povo. Tchau. Let it go. Let it go, let it go. Vai lá, let it go, vai. Vai lá. O mundo me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Olha ali, eu tô ganhando. Olha aqui, ó. Viu? Coração, tu tá ganhando corações. É. Gostaram da tua música, filha? Com o 100, estava incrédulo até sobre a Umbanda, que é só amor. Não via sentido em ajudar o outro se somos o Cristo. Então estava confirmando a separação com essa crença. Mas agora todo é necessário. Sim, Rose, é bem isso. Não, a gente... E ele diz aí, tu acha que eu preciso da tua água ou da tua comida? Aí todo mundo fica sem querer ajudar mais ninguém. Porque Jesus não precisa da nossa água nem da nossa comida, né? Aí a gente fica sem fazer caridade. Mas é que a gente não entende, a gente é muito burro. Desculpa dizer, mas a gente é muito burro. Meu Deus, a gente é muito ignorante. Quando a gente começa a abrir um pouco e a entender um pouco e a deixar a consciência se infiltrar, a gente vê como a gente... Para o irmão desmemoriado, então continuo cada vez mais conectada com minhas entidades. Sim, Rose, claro! Eles são teus parceiros, eles são o Cristo, eles vêm ajudar. Vai, eu vou com você. Olha só, todo mundo aqui unido, né, gente? É bem isso. Gente, entendam que essas entidades, que você chama de entidades, são o Filho de Deus também. E todos somos o mesmo. Por que a gente não vai se unir a outro Filho de Deus? Eu não digo que eu pulso centelha. Eu não pego centelha de todo mundo para fazer trabalhos espirituais. Eu pulso centelha, eu pego a tua centelha, filho. Para fazer trabalhos pro Pai, para vocês, pros filhos de Deus. Entende? Não tem, ninguém faz nada sozinho. Eu já falei isso para vocês. A gente não existe sozinho, né? Sim, acabamos ficando burros, sim, mas graças a Deus podemos escolher outra vez. Da música, sim, eu vou contigo. Ela vai contigo, ó. O mundo me pede para ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Não fica de pé no chão, coisa linda. Bota o chinelinho. Agora tá começando a ficar mais quente. Graças a Deus. Nem tanto, né? Graças a Deus o frio, o calor, tudo, gente, é maravilhoso. Viver em um outro estado de consciência é legal. E a gente vê que aquilo que os evangélicos ensinam, que os católicos ensinam, que os espíritas ensinam, se a pessoa consegue viver o que é ensinado lá, já é o suficiente para te ter uma vida boa. Claro que tu ainda vai estar sujeito ao karma, às leis do karma, mas como tu vai viver uma vida boa, tu vai manifestar coisas boas, tu vai desencarnar e vai para um lugar bom, entende? Tu vai ter uma vida boa mesmo desmemoriado, mesmo se sentindo separado, mas com muito amor no coração. E cedo ou tarde todos vão para casa, né?
A escolha entre o Cristo e o Hitler é a cada segundo que a gente tem. Entre o ego e o espírito. Entre quem nós somos e quem nós representamos. É o tempo todo. 24 horas por dia. É o tempo todo. Não é uma escolha que um dia Adão e Eva fizeram por nós. A gente faz essa escolha a cada momento, a cada instante, para cada coisa que tu olha. Ou tu corrige a forma ou tu aceita ela no ego. Entende? A cada instante a gente está fazendo escolha entre o ego e a centelha. Os orixás são a encarnação de Deus, então eu vi que são como eu sou. Aí, minha filha, sinto as intenções das pessoas, é louco. E na semana passada consegui perceber que o que era meu e do outro naquele dia. Rose, a gente fica muito compartilhado, né? Onde tem amor, tem Deus. Do seu exemplo de sentir das pessoas do prédio. Sim, a gente sente. Só que o que acontece? Dentro de você tem que ter o consciente, o sentir da consciência crística. Porque aí entra aquele sentir das pessoas, mas como tem aquele sentir de pura luz e puro amor do Deus, que nem diz as minhas filhas, ele transmuta aquele sentir e você não fica com aquela dor. Essa é a diferença. Não tem como você ser terapeuta e não ficar com o problema do teu cliente. Isso já acontecia, sempre aconteceu. Não tem como você ser médico e não ficar com a doença do teu paciente. Entende? Não tem como você ser vendedor e não ficar com os problemas daquela pessoa que você interagiu. A gente sempre vai ficar. Só que a diferença é que se você é Cristo desperto, aquilo é transmutado. E sendo transmutado num filho, é em todos. Porque você está criando o novo. Entende? Você está criando o novo. E você tem autorização para criar o novo. Então, todos os sentires que entram em ti, essa é a diferença de quando a gente começa na física quântica, a gente não quer ouvir nada para baixar nossa vibração, e depois que a gente realmente desperta. Porque aí a gente faz questão de saber tudo o que está acontecendo, porque a gente cura, a gente transmuta. Essa é a diferença. A gente não se ofende mais quando alguém fala uma coisa ruim, quando alguém reclama, quando alguém chora. Muito pelo contrário, a gente diz obrigada, Senhor, por poder ser uma ferramenta de cura, de transmutação. Entende? É bem isso, tá? E sim, te liga aos teus orixás, mas lembre que eles também são o Cristo e eles também são em união contigo. E que Deus só tem um, que é tudo e todos o tempo todo. Te veja com amor e com igualdade desses orixás. Te veja como um único ser em amor, em prol do teu irmão. Em prol de ajudar o teu irmão. Que é isso que nós somos. E vocês veem como tem gente aqui de muitas crenças, né? Isso é maravilhoso. Sim, é exato. Estava ficando com ciúmes de amizades e nunca senti isso. E com esse exemplo, vi e me deu muita alegria em saber que não era meu. Já estava doida com isso, parecia uma obsessão. Mas não é teu e é teu ao mesmo tempo, entendeu, Rose? Porque o que é do teu irmão é teu. Só que agora é teu conscientemente para curar, porque agora tu tem ferramenta de cura. Sim, vejo que são encarnações, emanações de Deus como eu. Isso, e são. Um pouco mais sábias em alguma coisa, você é um pouco mais amorosa em outras. Porque qual é a medida da nossa iluminação? Como tu sabe como iluminada uma pessoa tá, o grau de iluminação de uma pessoa? Nas reações de amor. Como a pessoa é em nível de amor. Quanto mais amor, mais próximo a Deus. Quanto menos amor, mais distante. Entende? É ali que a gente enxerga onde a gente está, mais próximo ou mais distante. Então, quanto mais amor a gente sente, quanto mais a gente ajuda, né? Quanto mais a gente serve, mais amor a gente é, mais amor a gente sente, tá? Beijo, gente. Eu venho mais tarde aqui para fazer mais uma live para nós, tá?
Amo vocês. Até mais.